Pode ir. Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo hoje no livro de Tiago, na carta de Tiago, né? Continuamos a série Igreja Sem Paredes e continuamos a segunda temporada, onde temos falado a respeito da relação de Deus com os pobres. E qual é a vontade do Senhor para que o seu povo, a sua igreja, também se relacione com os pobres. Hoje nós vamos ver Tiago capítulo 2. Quer dizer, hoje e semana que vem, nós vamos ver Tiago capítulo 2. Na verdade, hoje e nos próximos 2 domingos. Tiago capítulo 2, eu pedi para você abrir e nem eu abri. Tiago está depois de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, e nós vamos começar lendo dos versos 1 a 9. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que o Senhor, o bom nome que sobre vocês foi invocado? 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações nessa série. Alinha o nosso coração com o teu coração. Que possamos nos relacionar, que possamos enxergar, que possamos lidar e servir o pobre de acordo com a sua vontade para a sua glória. Amém? O tema de hoje é o rico e pobre na igreja. Semana passada nós vimos... Deu branco. Nós vimos a respeito das causas da pobreza. É isso. E hoje nós vamos ver rico e pobre na igreja. Para continuarmos vendo na palavra de Deus as passagens que a gente talvez raramente ouve falar delas, como que Deus deseja que a gente se relacione com os pobres, principalmente no caso de hoje, dentro da igreja. Porque até aqui a gente está falando de um modo geral, né? Vamos falar dos pobres que não fazem parte da igreja, mas hoje especificamente o assunto que Tiago vai nos trazer é como nós lidamos com os pobres dentro da igreja. Então vamos lá. A carta de Tiago, ela é um conjunto de 13 exortações. O que é uma exortação? Uma exortação é uma palavra de correção, né? É uma palavra de disciplina. Quando eu digo, eu vou te exortar, eu estou te corrigindo, eu estou te disciplinando, eu estou dando a você uma palavra de aconselhamento para tentar corrigir algo que talvez você está errando, talvez você está pecando. Então a exortação tem esse sentido de um lapidar. E a carta de Tiago, ela possui 13 exortações. Tem um teólogo que até chama a carta de Tiago de coxa de retalhos, porque são só 5 capítulos, mas tem muitos assuntos, né,
numa pequena carta, tem muitos assuntos, e Tiago, assim, vai mandando um atrás do outro, quase que você fica assim, ó, já mudou de assunto, né? Sabe quando você, às vezes, está na conversa e fica, ó, você já mudou de assunto, eu ainda estava no outro. E ela está me olhando. Então, mas, se a gente observa e estuda atentamente a carta de Tiago, no meio dessas 3 exortações que ele faz para a igreja, para corrigir a igreja, você vai ver, parece, pelo menos do meu ponto de vista, que tem um problema que parece que é central. Sabe quando assim, parece que o problema e o pecado central, principal, que talvez gere os outros, é esse? Parece que na carta de Tiago, a meu ver pelo menos, um assunto é central. Porque ele menciona no capítulo 1, ele menciona no capítulo 2 e vai mencionar no capítulo 5, que é a relação entre ricos e pobres na igreja. A relação, a forma como a igreja estava tratando de maneira diferente ricos e pobres. Então, me parece, e nós vamos ver isso na carta, que esse assunto parece que é central. Parece que se a gente pudesse perguntar para Tiago, qual que é o problema principal dessa igreja? A meu ver, ele diria, é a forma como eles estão tratando diferente ricos e pobres. E nós vamos ver isso lendo o capítulo 2. Começa dizendo assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. É muito bom a gente ter várias traduções da Bíblia em casa, ou pelo menos no celular. Eu tenho um aplicativo onde quase todas as versões da Bíblia que tem no aplicativo eu baixei. Porque às vezes é bom a gente comparar a tradução para a gente entender melhor um texto, um versículo. Em uma outra tradução da Bíblia, esse verso 1 está assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Outra tradução diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Outra tradução: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? E uma última tradução: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. O que Tiago começa a dizer nesse capítulo 2? Basicamente, o que a gente pode compreender e resumir a partir desse verso 1 e das suas várias traduções é que, primeiro, Tiago está dizendo assim para os cristãos. Em primeiro lugar, ele começa dizendo assim: olha, vocês que creem em Jesus Cristo, vocês que têm fé em Jesus Cristo, vocês que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que a gente pode entender aqui? E o que ele começa a dizer para a gente? É que crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho de Jesus Cristo, muda completamente a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Ele começa dizendo: se vocês creem em Jesus Cristo, vocês que dizem ter fé em Jesus Cristo. E aí ele vai apontar o problema. Mas antes de falar do problema, em outras palavras, o que a gente pode já aprender logo de cara é que crer em Jesus Cristo, no glorioso Evangelho de Jesus Cristo, muda a nossa maneira de viver e de enxergar todas as coisas. É o que na teologia a gente chama de cosmovisão, que é a maneira como a gente vê o mundo, como a gente vê todas as coisas do mundo. Pontuando a primeira lição até aqui: crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo muda completamente, 100%, a nossa maneira de nos relacionar e a maneira como a gente vê todas as coisas. Eu esqueci, mas você já usou um óculos com uma lente colorida? Verde ou vermelho? Se você pegar um óculos vermelho com a lente vermelha e colocar ele, como que você vai passar a enxergar tudo na sua frente? Vermelho, certo? Se você pegar um verde, você vai passar a enxergar tudo verde. Se você bota um óculos escuro, você passa a enxergar tudo mais escuro. Crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, faz com que a gente mude a nossa maneira de ver todas as coisas da vida. É o que a gente chama de cosmovisão. Então,
O Evangelho de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, muda a nossa maneira de ver todas as coisas. E a maneira como a gente vê as coisas molda a nossa atitude para com as coisas. Então, o Evangelho muda a minha maneira de ver as coisas, de compreender as coisas, de enxergar as coisas. O Evangelho muda a maneira que eu penso, a maneira como eu raciocínio. E essa mudança é que molda e transforma a maneira como eu tomo as minhas atitudes, a maneira como eu me comporto. Por exemplo, Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, depois de pregar o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 11, o capítulo 12, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o verso 2 que talvez você já conhece. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha a importância da gente não pegar um versículo isolado. Paulo prega o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. O capítulo 12, ele começa dizendo, portanto, ou seja, depois de tudo que eu disse, depois do Evangelho que eu anunciei para vocês, se vocês creem nesse Evangelho, portanto, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, como um culto racional. A vida de vocês é um culto. Nós não cultuamos a Deus apenas no domingo de manhã, durante 1h30, quase 2 horas. O nosso culto é 24 horas, que é o que a gente está tratando nessa série. Tá vendo? Nosso culto, a nossa vida é um culto. Portanto, no domingo de manhã nós nos reunimos num lugar específico para cultuarmos juntos. Mas quando eu saio da porta para lá, o culto meu continua, porque o nosso culto é a nossa vida. Por quê? Porque nós cremos no Evangelho de Jesus. E a partir do momento em que cremos no Evangelho, a nossa vida se torna um culto. E aí Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão do mundo, à maneira de pensar, ao comportamento, mas deixem que o Evangelho renove a mente de vocês. E aí, se você ler o resto de Romanos, o resto do 12, o 13, 14, 15 e 16, ele já vai entrar com atitudes práticas, para mostrar como que crer no Evangelho molda a nossa maneira de viver. Então, é o que Tiago está dizendo. Por isso que ele começa dizendo, meus irmãos, vocês que creem em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, vocês não podem fazer acepção de pessoas, ou favorecer mais umas pessoas do que as outras, ou tratar as pessoas com parcialidade. O que ele quer dizer é o seguinte, quando ele começa dizendo meus irmãos, é porque é possível um cristão verdadeiro estar cometendo o erro de não enxergar algumas coisas ou não se comportar de acordo com o Evangelho. Então, recapitulando, eu disse que crer no Evangelho muda a nossa maneira de ver todas as coisas, de pensar, raciocinar, o que molda o nosso comportamento e as nossas atitudes. Mas aí Tiago está exortando a igreja e ele começa dizendo meus irmãos. E diz que eles não podem, já que creem no Evangelho, fazer acepção de pessoas. Em outras palavras, ponto número 2, é possível um cristão verdadeiro estar cometendo o erro de não enxergar as coisas ou de não se comportar de acordo com a fé em Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa entender como igreja. Nós podemos estar cometendo esse erro. Por isso que ele está exortando a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo também fala disso. Efésios capítulo 4, verso 20 e 21. Olha o que Paulo diz para a igreja dos Efésios. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está corrigindo também a igreja, falando do comportamento dela. No capítulo 3, ele vai falar sobre vários assuntos e corrigindo a igreja de Éfeso, Paulo diz assim, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Paulo está dizendo também para uma igreja, olha, vocês estão agindo dessa forma, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Verso 21 ele diz assim, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês ouviram falar dele e foram ensinados nele de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus é a verdade. Quando nós
cremos nele, quando nos tornamos cristãos, nós somos ensinados a uma nova maneira de viver, é o que Paulo está dizendo. E alguns comportamentos e atitudes, Paulo diz, não é assim que você aprendeu com Jesus. Essa atitude que você está tomando, ou essa maneira que você está pensando, ou enxergando as coisas, não está de acordo com o que você aprendeu com Jesus Cristo. Aos Gálatas, capítulo 2, verso 14, ele também diz a mesma coisa. Paulo diz assim para a igreja da Galácia: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro. Essa é a famosa passagem que Paulo repreende Pedro na frente das outras pessoas. Por quê? Porque Pedro também estava fazendo acepção de pessoas. Não vou entrar nos detalhes, mas o ponto que eu quero destacar é, olha o que Paulo diz: quando eu vi que eles não estavam andando, se comportando, agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Resumindo até aqui, crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo molda a nossa maneira de ver as coisas, o que molda a nossa maneira de nos comportar, de lidar com todas as coisas. Amém? Portanto, irmãos, é impossível dizer que crê no Evangelho e continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como a gente continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes de conhecer Jesus e dizer que conheceu Jesus. Está entendendo? Por quê? Porque é natural o Evangelho, a verdadeira fé no Evangelho mudar tudo na nossa vida. Tudo. E voltando a Tiago, é por isso que Tiago começa essa exortação dizendo para a igreja: vocês não deveriam estar fazendo acepção de pessoas, porque vocês creem no Evangelho. E fazer acepção de pessoas, ou tratar uma pessoa diferente da outra, não está de acordo com a verdade do Evangelho. Vocês estão cometendo o erro de não agir de acordo com a verdade do Evangelho, o que está levando vocês a cometer um pecado. E qual que era o pecado dessa igreja? Qual era o pecado da igreja que Tiago está escrevendo? Voltamos para Tiago. Em uma tradução diz acepção de pessoas, outra tradução diz parcialidade, outra tradução diz favorecimento de algumas pessoas em detrimento da outra, né? Ou tratar pessoas de modo diferente por causa da aparência. Esse era o pecado que a igreja, para quem Tiago está escrevendo e exortando, estava cometendo. É por isso que ele começa a dizer: vocês não deveriam cometer esse erro, porque, afinal de contas, vocês creem no Evangelho. Mas o ponto é, vocês estão cometendo esse pecado, não é nem erro, é um pecado de fazer acepção de pessoas, de tratar uma diferente da outra. É pecado porque é contra o Evangelho de Jesus. Paulo diz aos Coríntios: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos ou avaliamos do ponto de vista humano. Olha o que Paulo está dizendo para Coríntios, para a igreja aos Coríntios: olha, agora que nós cremos no Evangelho, porque é sempre esse movimento, eles pregam o Evangelho e mostram como que o Evangelho muda o nosso comportamento e, na maioria das vezes, vai corrigir a igreja. Paulo está dizendo aos Coríntios: de agora em diante, agora que vocês creem no Evangelho, nós não consideramos ou avaliamos ou julgamos mais ninguém, nenhuma pessoa, do ponto de vista humano. O que Paulo está dizendo? É que a partir do momento em que nós cremos no Evangelho, nós julgamos, avaliamos ou consideramos as pessoas, qualquer pessoa, não do ponto de vista humano, seja ele qual for, porque existem vários pontos de vista, mas agora é a partir do ponto de vista do Evangelho. Tanto que aí ele vai dizer, ainda, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. Esse verso também é bastante conhecido. E o contexto é esse. Paulo está dizendo, nós não avaliamos, consideramos ou julgamos mais as pessoas do ponto de vista humano. Por quê? Porque cremos no Evangelho e sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em outras palavras, nós sabemos que essa pessoa nasceu de novo, que ela é uma nova pessoa, que ela é um outro alguém. Então nós não podemos avaliar do ponto de vista. Um dos exemplos, não podemos mais considerá-la julgando o seu passado, porque agora as coisas velhas já passaram. E um outro lado também que a gente pode aprender com esses dois versos é que Paulo está dizendo, por que nós não devemos julgar uma pessoa do ponto de vista humano? Porque nós sabemos que se a graça de Deus alcançar, se ela estiver em Cristo, se ela crer no Evangelho, ela pode se tornar uma nova pessoa. Então seja a pessoa que já nasceu de novo, e
que o passado dela já ficou para trás. Ou uma pessoa que talvez ainda não conhece Cristo, mas mesmo a que não conhece Cristo, nós temos que tomar cuidado na forma como lidamos com ela. Porque ela pode conhecer o Evangelho, crer no Evangelho e se tornar uma nova pessoa. E é por isso que acepção de pessoas, parcialidade, ou avaliar uma pessoa, julgar uma pessoa por aparência externa, por algo exterior, é pecado. E talvez a igreja poderia virar para Tiago e dizer, seu Tiago, do que você está falando? Ou você pode estar dizendo, aonde você quer chegar? Aí Tiago vai no verso 2 e 3 dizer aonde ele está querendo chegar. O que ele está querendo dizer? Porque Tiago primeiro apresenta a doutrina, que é não fazer acepção de pessoas, e apresenta o fundamento, que é o Evangelho, é crer no Evangelho. Agora ele vai ser mais claro com a igreja. Ele diz assim, suponham, ou em outras traduções, por exemplo, né? É como se a igreja tivesse perguntado assim, o que você está querendo dizer? Eu não estou entendendo, né? Ou a igreja se fazendo de besta. Aí Tiago diz assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Suponham que na reunião de vocês, ou no culto, né? Ou na reunião, seja em casas, onde for. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, ou seja, um rico, né? E também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Tiago está dizendo, imagine que a gente está no culto e prestes a começar o culto entre um homem com anel de ouro, relógio de ouro, roupa elegante, de terno brilhante, um sapato social que se você olhar o preço é mais de R$500. Suponha que entrou essa pessoa na igreja. Mas junto com ele, logo após ou na frente dele, entra um homem com roupas sujas, com roupas rasgadas, talvez um tênis furado, talvez até mesmo simplesmente de chinelo, ou quem sabe até mesmo descalço. Tiago continua, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem para ele, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago diz, imagina que no culto aí entrou um homem rico e um homem pobre. E vocês virem para o homem rico, os obreiros, né? Ou o pastor sai lá da frente para ir lá atrás e falar com o homem rico. Vem cá, tem um lugar especial para você aqui na frente. Mas aí vocês viram para o pobre e digam assim, fica em pé aí atrás. Ou, o que é pior, senta no chão, que é onde nós pisamos os pés. Tiago diz, vocês não estarão fazendo discriminação ou acepção de pessoas, ou tratando uma diferente da outra. E o que nós vemos, irmãos, é que esse era o pecado da igreja. A igreja estava cometendo esse pecado. A igreja estava tratando pessoas de maneira diferente. E vamos parar para pensar agora. Imagina que acontecesse aqui agora. Imagina que para aí uma BMW lá na frente, desce uma família e depois chega uma família andando, caminhando a pé. Como nós devemos lidar? Semana passada nós vimos do contraste entre rico e pobre. Nós estamos tratando nessa segunda temporada dessa série. Imagina que entrou na igreja um rico e um pobre. Como nós deveríamos tratar os dois? Como nós deveríamos lidar com duas realidades diferentes? De ver uma família rica, que talvez não sabe o que é passar necessidade, chegando junto com uma família que talvez não sabe se vai almoçar na hora que o culto acabar. Como a igreja deve lidar com essas duas classes sociais, podemos dizer assim, com essas duas realidades opostas? Como a igreja, o povo de Deus, tem que lidar com essa situação, com esse cenário, com uma realidade como essa? O que nós vemos é que a resposta e a maneira como a igreja, para quem Tiago está escrevendo, era pecaminosa. Conforme ele começou dizendo, eles não agiram de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles estavam fazendo acepção de pessoas. Eles estavam cometendo o pecado de tratar diferente ricos e pobres. E lembra-se que semana passada, na história do rico e do Lázaro, eu disse para vocês que Jesus contou aquela história
para confrontar os fariseus e judeus que amavam dinheiro, que olhavam para os ricos e diziam: aí está um homem abençoado por Deus. E talvez olhavam para o pobre do Lázaro e falavam: tá de um homem miserável. Aqui Tiago está confrontando a mesma coisa, para você ver como que esse é um problema que parece que não acaba, né? Parece que não acaba. E aí Tiago continua dizendo no verso 4: se vocês agirem assim, vocês não estarão fazendo discriminação, vocês não estarão fazendo acepção de pessoas, e olha o que ele diz mais: fazendo julgamentos com critérios errados. Tiago diz: se vocês agirem assim, se a igreja de Cristo agir assim, e aqui deixa eu acrescentar um negócio, não só no culto, Tiago está tratando do culto, mas lá fora também, porque como eu disse, nós continuamos o culto lá fora, e às vezes no nosso dia a dia, no nosso ciclo de amigos, talvez a gente faz questão de amigos ricos, e talvez amigos pobres, talvez não tenham o tanto que nos acrescentar, ou que nos dá, nos agregar, a gente não valoriza tanto. Então, seja no culto ou na vida, Tiago está dizendo, isso é pecado, é discriminação. E Tiago diz mais: vocês não estão cometendo esse pecado fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago está dizendo, vocês não estão julgando uma pessoa, o valor dela, o caráter dela, a moral dela por um critério errado. Por que ele diz critério errado? Porque ele começou falando que o nosso modo de enxergar as coisas é o Evangelho. E agora ele está dizendo, mas se vocês agirem dessa forma, vocês estarão julgando as pessoas por critérios errados. Em outra tradução diz assim: essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Outra tradução diz: vocês estão julgando as pessoas por motivo perverso. Outra tradução diz: não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Juízos perversos, motivos perversos, critérios errados, padrões malignos, padrão do capeta. Em outras palavras, é como se ele poderia dizer assim: olha, Paulo disse que nós não nos amoldamos ao padrão do mundo, mas nós vivemos de acordo com o Evangelho. Mas fazendo discriminação, tratando pessoas ricos e pobres diferentes, vocês estão usando e agindo e baseando o comportamento e a reação e a forma de lidar com rico e pobre baseado em padrão maligno. O padrão, a forma como vocês estão raciocinando, pensando e agindo, não é segundo o Evangelho de Jesus. Não é segundo a verdade que está em Cristo. Não, vocês não aprenderam isso com Cristo, como disse Paulo. Vocês estão agindo com padrões malignos. Essa forma de pensar é do diabo, é do capeta, é do inferno. Outra tradução ele diz: nesse caso, vocês não estão fazendo diferença entre vós mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros? A igreja estava julgando as pessoas baseando na aparência externa, em classe social. Ah, é rico? Então eu vou trabalhar bem. É pobre? Pode ficar ali para o escanteio ali. E na verdade o que é pior, que Tiago diz, né? Merece ficar sentado no chão, porque é onde a gente põe o pé. Em outras palavras, não estava tratando nem como ser humano, né? Nem a dignidade mínima de um ser humano. E sabe o que é pior? É que ele está escrevendo para a igreja. Nós cristãos podemos cometer esse pecado. Esse terrível pecado. Mas ele fala sobre motivos perversos ou padrões malignos. O pastor Antônio Carlos Costa, que é o que eu mais tenho ouvido ultimamente, ele pregando nesse texto, e depois no livro dele, ele cita 5 motivos que ele dá como exemplo do que poderia ser padrão maligno ou motivo perverso para que a igreja lidasse dessa forma. Por exemplo, sobre o rico, ele dá 5 exemplos de pensamento maligno, de motivo perverso que talvez motiva a maneira da igreja lidar com os ricos quando eles chegam no culto. Número 1, ele diz assim, que talvez a igreja pense assim, ao olhar para o rico: estamos diante de alguém que chegou aonde chegou por ser um favorecido por Deus. Ele diz:
É você olhar para o rico e falar, tá aí alguém que chegou onde está, vida financeira, um sucesso, olha o carro dele. Ele só pode estar sendo favorecido por Deus. E é aquele pecado, eu não vou entrar no detalhe, que é o pecado que Jesus confronta da pregação da semana passada. É você olhar para o rico e achar que, pelo simples fato dele ser rico, ele é abençoado por Deus e Deus está do lado dele. Mas aí Jesus já disse, né, na parábola lá, na história do rico e do Lázaro, no final das contas, o rico pode ir para o inferno e o pobre pode estar com Deus. Mas o motivo da igreja tratar bem o rico pode ser esse. Achar que só o fato dele ser rico é sinal de que ele é abençoado por Deus e favorecido por Deus. Motivo número 2, ele diz assim, que a igreja pode pensar, estamos diante de alguém que tem muito a nos ensinar, uma vez que jamais teria chegado onde chegou, se não fosse por sua capacidade excepcional. E isso hoje em dia, irmãos, nessa era do coach, nessa era, né, dos treinamentos, nessa era dos livros de autoajuda, onde leva as pessoas a alcançar o seu máximo potencial, faz o curso coach que você vai arrebentar. A igreja, principalmente nós temos visto isso no Brasil e ao redor do mundo, essa mentalidade coach tem invadido a igreja e pastores têm deixado de pregar a Bíblia e o Evangelho para dar palestra coach na hora do culto. O que pode levar a igreja a pensar dessa forma ao olhar para o rico. Estamos diante de alguém que tem muito a nos ensinar. Ah, por que eu tenho que tratar ele bem? Não, porque ele tem muito a nos ensinar. Porque se ele chegou onde está hoje é porque ele tem uma capacidade excepcional. Ele é muito inteligente, ele deve ser... Ele tem... Eu vou dar até oportunidade no culto para ele falar. Isso tem acontecido. Motivo número 3. Estamos diante de alguém que pode viabilizar nossos projetos, uma verdadeira resposta de Deus para as necessidades financeiras da igreja. É a igreja olhar para o rico e enxergar dinheiro. Já viu? Entra uma família rica, uma pessoa rica, você não enxerga uma pessoa, você enxerga um banco, você enxerga dinheiro, você enxerga um dizimista. Né? Eu vou tratar bem por quê? Porque o dízimo dele deve ser alto. E com o dízimo dele a gente pode... Olha, o falso motivo bom. Não, olha você vê, a gente pode reformar a igreja só com o dízimo dele. A gente pode comprar cesta básica com o dízimo dele. Já aparentemente esse é um motivo justo, mas é um motivo perverso. Porque ninguém, nem o pobre nem o rico, nós podemos tratar bem na igreja por causa da sua condição financeira. Mesmo que de fato aquele homem rico talvez contribua e oferte na igreja. Nós não podemos. Motivo número 4. Estamos diante de alguém que faz parte do público-alvo da igreja. Às vezes a gente pode dizer, não, a minha igreja, Deus chamou minha igreja para alcançar os ricos. Então eu vou tratar o rico bem porque o meu chamado, e aí as pessoas hoje em dia distorcem muito chamado e ministério. O meu ministério é para alcançar rico. Deus me chamou para alcançar empresário. Então é por isso que eu vou tratar ele bem na igreja. Mas Deus não nos chama de forma seletiva e a gente vai ver isso mais para frente. E motivo número 5. Estamos diante de alguém que pode nos proporcionar prazeres que de outra forma não desfrutaríamos. É o pastor ou os membros da igreja pensar assim, não, eu vou tratar ele bem porque se eu andar com ele, quem sabe ele não vai, né, me levar para almoçar num restaurante chique, junto com ele. Quem sabe numa viagem aí que ele vai fazer, se eu for amigo dele, ele vai me chamar para ir junto. Quem sabe eu passar a conviver com ele, eu vou conhecer pessoas da alta, e quem sabe, né, eu vou ser conhecido como alguém que anda com pessoas importantes, então eu vou tratar ele bem. E esses são exemplos de motivos perversos que poderiam levar a igreja a tratar bem o rico. Sobre o pobre, o que levaria uma igreja a pensar para que trate o pobre de forma como Tiago descreve a igreja tratando? Motivo número 1. Estamos diante de alguém que não pode ser o objeto do amor de Deus, uma vez que o Senhor jamais deixaria um filho seu em tamanho estado de miséria. É olhar e falar assim, não, esse aí não é abençoado por Deus não, porque se ele for, esse aí não é de Deus não, porque se fosse,
Deus não deixaria ele assim, não. Tem um versículo na Bíblia que diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. E aí a gente pega o versículo isolado, sem compreender junto com o resto da Bíblia, e diz: não, um crente de verdade, alguém que Deus ama ou que tem Deus, não pode estar nessa situação. Eu não preciso estender, porque semana passada nós já vimos com a história de Lázaro que isso já cai por terra. Mas nós podemos, infelizmente, pensar dessa forma. Motivo número 2. Estamos diante de alguém que não soube aproveitar as oportunidades que teve. É um fracasso, um preguiçoso. É o que semana passada também eu disse para vocês, que aqueles que idolatram a ideologia de direita política, na maioria das vezes, veem o pobre dessa forma. Não, por que eu vou tratar ele bem? Esse aí é um cara que não aproveitou bem as oportunidades, porque todo mundo tem oportunidade na vida. Só tem que aproveitar. Esse aí não deve ter aproveitado as oportunidades. Eu conheço esse aí, rapaz. Já fechou em várias empresas e não para em nenhuma. É preguiçoso, é vagabundo. Não aproveita as oportunidades que tem. Então, por isso, para que eu vou tratar ele bem? Motivo número 3. Estamos diante de alguém que só trará problemas para a nossa igreja. É pobre, é desse jeito e vai dar problema para nós. Vamos ter que tirar dinheiro de missões para ajudá-lo financeiramente. A gente vai ter que tirar dinheiro de outros lugares para ajudar ele. Seu odor vai afastar os demais membros que não estão acostumados a lidar com esse tipo de gente. Ele ainda tem um cheiro assim desagradável. Então, os outros membros, principalmente os ricos, não estão acostumados, eles vão acabar saindo da igreja. Caso comecem a chegar muitos desses, só nos resta como alternativa criar um culto só para eles. E se eles trouxerem mais? A gente vai ter que acabar, para não mandar embora, a gente vai ter que criar um culto separado, porque a gente não pode deixar. E aí o pastor Antônio Carlos Costa também diz assim: há igrejas que não estão preparadas e nem querem estar para lidar com os miseráveis desse mundo. Tem igrejas que não estão preparadas para receber no seu culto, na sua reunião, na vida da igreja, pessoas pobres. E ele diz o que é pior: tem igrejas que nem querem estar. Motivo número 4, ele diz: estamos diante de alguém que não faz parte do público-alvo da igreja. É o que eu disse lá no motivo. Não, nossa igreja foi chamada para alcançar empresários e ricos. Então esse daí não, pode deixar ele embora. Não precisa tratar ele bem, não. É bom que ele nem volta, porque Deus nos chamou, o nosso ministério é para alcançar rico e empresário. Deixa que ele vai achar outra igreja aí que tem chamado para o pobre. Motivo número 5. Estamos diante de alguém que não tem nada a nos oferecer e ainda corremos o risco de que ele solicite que visitemos seu barraco. Essa semana, conversando com uma irmã de outra igreja, ela falando comigo: ô Lucas, vai na internet e ouve a pregação que teve na minha igreja no último domingo. Eu falei: por quê? Eu não concordo. Ouve lá para ver se você concorda, se aquilo está certo. E aí eu fui lá ouvir, não ouvi tudo não, porque eu estava sem internet para ouvir, no YouTube. E aí eu ouvi os pedaços. E o trecho que eu não consegui achar, ela me falou. Que foi um pregador convidado lá, e dos muitos absurdos que ele falou, uma das coisas é a frase, não lembro agora a frase exata, mas ela disse que uma das coisas que ele falou, assim, ele falou algo do tipo assim: é porque é pobre. E há uns meses atrás, até citei isso em cultos para trás, quando na semana também que aconteceu, também já tive a experiência de conversar com uma moça que disse que no domingo anterior à nossa conversa, o pastor também tinha dito que louvava a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, e porque a mão dele não é aquelas mãos rachada, feia de pedreiro. Absurdos que dizem no culto. E se um pastor fala isso do púlpito, imagina como que a igreja vai olhar o pobre ao entrar. E aí o pastor Antônio Carlos Costa diz outra frase que me marcou: há pessoas que só seguem Cristo até o momento em que ele entra na casa do pobre. Nós já vimos que Cristo fazia questão de estar próximo aos mais pobres. E tem gente que só segue Jesus até que Jesus entre na casa do pobre, ou até que Jesus peça a ele que faça uma visita para um pobre, para uma pessoa necessitada. Então esses são exemplos de motivos perversos
que a gente pode, como igreja, pensar ou raciocinar, que nos leva a tratar ricos e pobres de maneira diferente, seja no culto ou no nosso dia a dia, na nossa vida. E é exatamente isso que Tiago exorta a igreja. Exatamente isso que Tiago está confrontando e apontando o pecado deles. E ao mesmo tempo em que Tiago aponta e diz, vocês estão pecando, Tiago fala os motivos pelo qual é pecado e o motivo pelo qual ele não espera que cristãos ajam assim. O primeiro motivo nós já vimos, é que Tiago diz, vocês não estão agindo de acordo com a fé no Evangelho. A crença no Evangelho de Jesus muda a nossa maneira de ver, inclusive de ver as pessoas. Nós não avaliamos as pessoas pela classe social, nós não avaliamos pela roupa que usa, nós não avaliamos as pessoas pela cor do cabelo, pela cor da pele, não é esses padrões, nós não avaliamos nem mesmo se é pelo partido político. Nós julgamos e avaliamos e consideramos as pessoas e nos relacionamos com elas moldados, se cremos de fato em Cristo Jesus, moldados pelo Evangelho de Jesus. E esse é o primeiro argumento que Tiago dá. Vocês não estão agindo de acordo com o Evangelho. Porque crer no Evangelho, eu gostei da tradução que diz assim, vocês não podem dizer que creem em Jesus e ao mesmo tempo tratar as pessoas diferente. É incompatível, é incoerente. Das duas, uma, ou você está cometendo um grave pecado, ou você não entendeu que o Evangelho muda, ou de fato você é um crente falso, que diz crer, mas não crê nada. E aí Tiago, no capítulo 5, ele vai falar o segundo argumento, o segundo motivo pelo qual nós não podemos tratar principalmente os pobres de maneira diferente. Agora ele vai canalizar para os pobres. Versículo 5, olha o que ele diz. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Olha o que Tiago diz no verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Que declaração! Olha o que Tiago diz. Ouçam, meus irmãos. Depois de dizer que os motivos e os julgamentos deles eram perversos, ele diz, olha, deixa eu dizer para vocês mais uma coisa. Primeiro, vocês não estão agindo de acordo com o Evangelho. Segundo, Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé no seu reino e no reino que ele preparou para aqueles que o amam. Irmãos, olha o que Tiago está dizendo. Que Deus tem e nós já vimos isso nessa série, Deus tem um chamego especial com os pobres. Na verdade, o que Tiago está dizendo é, que se a gente fosse pegar todos aqueles que se convertem, que creem no Evangelho, se a gente fosse traçar o perfil da igreja de Jesus Cristo, a gente ia ver que a maior parte do rol de membros da igreja de Jesus é constituída de pobres. E Paulo também disse isso, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 a 29, um texto, uma passagem também bastante conhecida. Olha o que Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Verso 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Olha o que Paulo diz, a mesma coisa. Paulo até dá mais detalhes, mas é o que Tiago está dizendo. Paulo diz, irmãos, pensem em quem vocês eram quando vocês foram chamados. Esse chamado é o chamado da salvação, é o chamado para crer no Evangelho, é o chamado da graça de Deus, porque nós cremos no que Jesus disse. Jesus disse um dia, ninguém vem a mim, e esse vir a mim é crer em mim, é me seguir, é se tornar crente. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer.
Nós cremos que o chamado de Deus é a salvação, nós cremos que não somos nós que aceitamos Jesus, é Deus que nos aceita em Cristo Jesus. Não foi eu que fui para a igreja, é Deus que me levou até a igreja. Não sou eu que aceito Jesus e que decido ser salvo, não, é Deus quem me escolhe. É Deus quem escolhe. Irmãos, eu só me converti porque Deus me atraiu a Cristo. E é Deus quem atrai, é a graça de Deus quem atrai as pessoas. E olha o que Paulo e Tiago estão dizendo: a graça de Deus gosta de atrair os pobres, os que não são, os fracos. Paulo diz: pensem em quem vocês eram. Para pensar quem vocês eram antes de converter. Quantos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, eram filósofos? Você já viu o número de filósofos que converte? De gente que se acha inteligente que converte? É pouca. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui. Quantos poderosos, gente que tem dinheiro, ricaços se convertem? São poucos. Por quê? Porque Paulo e Tiago estão dizendo que Deus, a graça de Deus, o Deus Pai que atrai pessoas a Cristo, gosta de atrair os mais pobres, os fracos, os que nada são aos olhos do mundo. Percebe que tanto Paulo quanto Tiago falam os que são pobres aos olhos do mundo, segundo os padrões desse mundo aí. É desses que Deus gosta. Em outras palavras, se a gente for observar e parar para perceber isso de fato, sem exceção, na maioria das igrejas, o que nós mais encontramos são pessoas que a gente consideraria, aos padrões e olhos do mundo, pobres. Sim ou não? E a explicação é porque essa é a vontade de Deus. Deus prefere, Deus tem um chamego especial com os que não são, com os mais pobres. E Tiago diz: e é por isso que vocês não podem tratar, principalmente o pobre, da forma como vocês estão tratando. Em outras palavras, resumindo o argumento de Tiago, se Deus honra e trata de maneira especial os pobres, como que a igreja, o seu povo, vai tratá-los de maneira diferente? Se Deus honra e escolheu ter no seu reino os mais pobres, na sua grande maioria, como que nós, a igreja, queremos ter, na grande maioria, os ricos? Se Deus honra de tal maneira os mais pobres, como que nós podemos desprezá-lo? Tiago está dizendo, como que a gente pode agir de maneira diferente de Deus? Como que a gente pode dizer que crê em Deus e age de maneira diferente com a forma como Ele trata o pobre? Agora, um ponto aqui, abre parênteses. Lucas, você está dizendo que pobre é menos pecador que rico? Não, nada disso. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Ninguém é mais pecador do que o outro por causa da sua classe social. A prova disso é que a gente vê pobres se tornando ricos e agindo da mesma forma que os ricos talvez tratavam eles. Não é o ponto. Não significa que pobre é menos pecador que rico. O motivo de Deus preferir os pobres não é que eles são menos pecadores. O motivo de Deus preferir escolher os pobres e chamar mais pobres é o que Paulo disse, é para que ninguém se glorie. É um recado que Deus está dando. Olha, sabe por que eu prefiro chamar os mais pobres? Para vocês verem que o motivo de eu chamar alguém não é algo na pessoa. Ninguém tem mérito diante de Deus por ter sido salvo, nem rico nem pobre. Deus não salva uma pessoa porque ela é rica, também não salva uma pessoa porque ela é meramente pobre. Ninguém tem mérito nenhum. O motivo da salvação de Deus não se encontra na pessoa. Não é nós que fazemos, nós não fizemos nada para merecer ou para... se Deus perguntasse assim, se alguém perguntasse, por que você foi salvo? O motivo não está em nós, é a graça de Deus, é Deus quem decide. E Deus escolheu os mais pobres, na sua grande maioria, para dar esse recado. Olha, vocês acham que os ricos são mais favorecidos por mim? Mas olha para você ver, eu decidi salvar mais pobres do que ricos, para vocês entenderem que os critérios da minha salvação não é algo que a pessoa faz ou deixou de fazer, ou a classe social dela. É a minha graça somente, é a minha graça. Deus disse para Samuel quando mandou ele lá ungir Davi. Samuel chegou, viu o filho mais bonito e falou, é esse aqui. Deus disse assim para ele, eu não vejo como você vê, eu não olho a aparência. Então Deus escolheu os mais pobres
é para isso, é para dizer, o meu julgamento, o motivo pelo qual eu decido salvar não é nada na pessoa. Segundo, para que ninguém se glorie diante de Deus. Irmãos, ninguém na eternidade vai poder olhar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor me salvou. Mas o Senhor me salvou porque, né? Vamos falar a verdade, eu mereci, né? Eu era uma boa pessoa, eu era rico, olha o que eu conquistei na minha vida. Ou então, Senhor, o Senhor me salvou, mas o Senhor sabe, né? Eu era pobre, eu era humilde. Você já viu aquela falsa humildade? Tem gente que acha que só porque a pessoa é pobre é humilde. Quantos pobres arrogantes você já conheceu na sua vida? Mas a gente tem essa falsa sensação de que pobre é humilde. Não tem virtude na pobreza, não. E é isso que Deus quer estabelecer. Olha, não é nada na pessoa, é a minha graça somente. E eu decidi salvar mais pobres para dar esse recado para vocês entenderem de que não é nada na pessoa. Porque eu não julgo de acordo com a forma como vocês julgariam. E aí Tiago diz assim: se Deus trata assim os pobres, como que a igreja pode tratar diferente? Aí ele diz no verso 6: mas vocês têm desprezado o pobre. Depois dos dois argumentos que ele deu, ele diz: vocês têm desprezado o pobre. No verso 7, ele vai dar outro argumento, o terceiro argumento pelo qual a igreja estava cometendo aquele pecado. Esse terceiro argumento eu vou tratar semana que vem. Vamos para os versos 8 e 9 para a gente finalizar. Verso 8 e 9. Ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago dá aqui o quarto argumento. Tiago diz assim: se vocês de fato cumprirem a lei do reino de Deus, que está escrito na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com acepção, parcialidade, favorecimento, vocês estarão cometendo pecado e a lei vai condenar vocês. O que Tiago está dizendo? Deixa eu ajudar a entender. De forma simples, Tiago está dizendo assim: olha, vocês não estão cumprindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Tiago está dizendo: ao fazer acepção de pessoas, ao tratar bem rico e tratar o pobre mal, vocês estão enganando a si mesmos, se pensam que estão amando o próximo como a si mesmo. Vocês deveriam bater na boca ao dizer e talvez pensar que vocês estão obedecendo à vontade de Deus de amar o próximo como a si mesmo, porque vocês não estão, não do jeito que vocês estão agindo. Por quê, irmãos? Porque quando Deus e também Cristo Jesus estabeleceu esse mandamento de que amássemos uns aos outros, e tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na verdade Jesus resumiu tudo nisso: amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Então, em outras palavras, quando Deus disse para a igreja, para o seu povo, ame o seu próximo como a si mesmo, Ele não estabeleceu critérios e padrões para esse amor. Deus e Cristo Jesus não estabeleceu padrões humanos para o amor ao próximo. Cristo não disse assim: ame o seu próximo como a ti mesmo, mas esse próximo é os ricos. Ou ame o seu próximo como a si mesmo, mas esse próximo é o pobre, porque tem gente também que ama o pobre e odeia o rico. Nós não vamos falar disso hoje, porque o mais normal é desprezar os pobres. Deus não disse: ame o seu próximo, mas assim, ame da sua classe social. Não, Deus não estabeleceu critérios humanos para definir o amor ao próximo. Lembra que essa é a pergunta lá da parábola do bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Por que Jesus contou aquela parábola? Porque um homem perguntou para ele assim: o que eu faço para herdar o... Jesus perguntou para o homem, né, qual que é o maior mandamento. Aí ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: acertou. Aí a Bíblia diz que o homem, querendo se justificar, pergunta para Jesus novamente: mas quem é meu próximo? Olha para você ver, ele disse: eu sei que eu tenho que amar o próximo. Mas aí olha o pensamento maligno dele: mas quem que é meu próximo?
Aí Jesus, para mostrar para ele quem é o próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, às vezes, a gente pode definir, não, eu sei que eu tenho que amar o próximo, mas aí a gente coloca assim na lista de próximo, ricos, pessoas da classe alta, pessoas que têm alguma coisa a me oferecer, e a gente vai estabelecendo pessoas que nunca me decepcionou, pessoas que nunca me magoou, né? Pessoas da minha classe social, e a gente vai definindo critérios para definir quem é o próximo. E aí Tiago está dizendo, vocês não estão amando o próximo como a vocês mesmos. E vocês estão enganando a si mesmos se vocês estão achando que estão amando o próximo como a si mesmos. Agora, existe um critério para o amor ao próximo. E eu vou finalizar com isso. Existe um critério, o verdadeiro critério que define, que molda o amor ao próximo. Qual é esse critério? João capítulo 15, versos 9, 10, 12 e 13, Jesus disse assim para os seus discípulos: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Amor e obediência são inseparáveis. Aí ele diz no verso 12 de João 15: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, que é outras palavras de dizendo o próximo como a si mesmo. Mas aí Jesus diz dessa forma: ame-se uns aos outros como eu os amei. Olha o critério, olha o padrão verdadeiro do amor ao próximo ou do amor uns aos outros. Jesus disse: amem-se como eu amei vocês. E aí no verso 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo para eles: amem uns aos outros como eu os amei. Qual é a forma que eu amei vocês? Verso 13 ele diz: o maior sinal de amor, a maior prova de amor é dar a vida pelo amigo. E o que Jesus fez dias depois de dizer isso? Foi para a cruz do Calvário dar a sua vida por aqueles discípulos. E esse é o padrão bíblico e verdadeiro do amor. Jesus diz: ame como eu amei vocês. Como eu amei vocês. Em primeiro lugar, vou usar o argumento de Paulo, que os discípulos também poderiam usar. Quando Jesus amou aqueles discípulos para quem ele disse, Mateus era cobrador de imposto. Ou seja, Mateus ficava rico cobrando juros. É como se fosse uma espécie... os publicanos eles eram odiados. Por quê? Roma mandava cobrar 50 de imposto, eles iam lá e cobravam 70 e embolsava 20. E aí o publicano ficava rico fazendo isso. E Roma não estava nem aí, ela queria os 50 dela. Por isso que lembra-se da história de Zaqueu? Ele era um homem mais rico. Mateus era publicano. Pedro era um pescador, e dizem que um pescador ruim, né? Porque passa a noite inteira e não pesca nada. Judas, assim, se a gente estuda quem os discípulos, os 12 apóstolos de Jesus eram, quem que Paulo era, irmãos? Paulo era um assassino de crente. Aí eu vou usar o argumento de Paulo para a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Para a gente entender o amor de Jesus por nós, para que a gente entenda como a gente deve amar o próximo. Paulo diz assim lá em Coríntios, o texto que eu li: irmãos, pensem em quem vocês eram quando foram chamados. Quando foram chamados por Cristo. Quem nós éramos? Nós não éramos sábios. Pedro era iletrado. Em outras palavras, Pedro não tinha muito estudo, né, como a gente diria hoje. A maioria dos cristãos não eram poderosos, não eram ricos. Quem nós éramos, irmãos? Quem nós éramos? A gente era alguma coisa? Os discípulos eram alguma coisa aos olhos do mundo? Então, em primeiro lugar, o amor de Cristo não olhou quem nós éramos. Cristo não nos amou porque nós éramos amáveis. Você tem alguma pessoa na sua vida que você pagaria para amar essa pessoa? Assim, a pessoa é tão boa. Irmão, a gente tem que ter alguém nessa... A gente encontra pessoas assim, não, fulano é tão bacana, tão gente boa, que
eu pagaria mensalidade para ser amigo e amar esse cara. Nossa Deus, ele nunca me decepcionou e parece que nunca vai me decepcionar. Fulano é bom demais. Quando Cristo nos alcançou, nenhum de nós éramos assim. Pense em quem você era antes de Jesus te achar. Então, o amor de Cristo não olha quem nós somos, não olha a condição. Ele não nos amou porque éramos amáveis. Ele nos amou para que nos tornássemos amáveis. E o outro argumento que Paulo usa, eu já li para vocês e vou repetir. Paulo diz assim: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, vou resumir nessas duas coisas o amor de Cristo por nós. Primeiro, quem nós éramos? Quantos de nós éramos ricos? Você acha que Jesus amou você porque você era rico? Você acha que Jesus amou você e salvou você porque você vestia bem? Porque então nós vamos avaliar as pessoas por esse critério. Se Cristo me amou quando eu ainda era um miserável. E muitos de nós nem mudamos de condições assim, né? Mas ainda assim não duvidamos do amor de Cristo por nós. Então, falando de vida material, de vida física, quem nós éramos? O que nós tínhamos quando Cristo nos amou? Em segundo lugar, no estado da nossa alma, nós também éramos pobres. E esse é o sentido que Paulo usa aqui. Ele era rico, ele tinha tudo, ele era Deus. Ele não precisava de nós, e nós éramos pecadores miseráveis, rebeldes, que não estávamos nem aí para Ele, mas ainda assim Ele veio por nós. Ele se fez pobre, Ele deu a vida por nós. Ele foi para aquela cruz, morreu nu, abandonado. E até mesmo na cruz, o pai dele virou as costas para ele, porque era preciso. Porque ele estava levando sobre si os nossos pecados e as nossas misérias. Esse é o amor que Cristo demonstrou por nós. E esse é o critério do amor que nós temos que ter uns com os outros. Jesus disse: amem-se como eu os amei. Portanto, se de fato eu creio nesse evangelho, como o Tiago disse, eu não posso fazer exceção de pessoas. Eu não posso julgar as pessoas por classe social, pelo que ela tem a me oferecer. Porque Cristo não olhou assim para mim. Cristo não me amou porque eu era amável, porque eu tinha boa condição financeira, ou porque eu tinha alguma coisa para acrescentar para Ele. Quando Ele me amou, assim, ninguém queria me amar, mas ainda assim Ele me amou e se entregou por mim. E qual é a forma que nós devemos amar os pobres no nosso meio? Da mesma forma que Cristo amou. Não baseando na condição financeira dele ou no que ele tem acrescentado, mas baseado no fato de que ele é um ser humano criado por Deus. E que se ele alcançar, se ele crer no Evangelho, ele vai se tornar uma nova criatura. E que talvez um membro pobre da igreja, ele não vai dizimar, ele não vai dar oferta. Talvez, dependendo da situação, do estado de pobreza, lembra das causas da pobreza, ele nunca vai conseguir dar uma oferta na igreja. Pelo contrário, ele vai precisar que talvez todos os meses a gente contribua e a igreja dê para ele um valor financeiro, uma cesta básica, o que for. Mas ainda assim devemos fazer, porque foi isso que Cristo fez por nós. Até porque nós ainda continuamos falhos e pecadores. E nós temos certeza do amor de Cristo por nós que não muda. Amém? E assim é a forma que nós devemos amar uns aos outros. E de acordo com o que Tiago disse aqui, principalmente os pobres. Porque esses são os que Deus mais se agrada. Fique de pé. 4 pontos para a gente resumir as aplicações e o que a gente aprende com isso. Número 1. Será que eu e você temos amado o próximo como Cristo nos amou? Será que de fato a gente tem amado o próximo? Avalie a sua vida agora. E vamos nos avaliar como igreja. Será que de fato a gente tem amado o próximo como Cristo nos amou? Ou a gente está enganando a nós mesmos, achando que a gente ama, mas não ama nada? Segundo, será que eu e você temos cometido o pecado de avaliar, julgar ou nos relacionar com uma pessoa baseada em critérios humanos e até mesmo malignos? Será que nós já pensamos uma daquelas frases que o pastor Antônio Carlos cita? Terceiro, como tem sido sua relação com os pobres? Como tem sido a relação da nossa igreja com os pobres? É isso que nós queremos mudar. Porque sabemos que assim como a igreja, para quem Tiago escreveu, nós precisamos mudar.
A igreja de Conselheiro Lafayette precisa mudar. A igreja do Brasil precisa mudar. E por último, nós dizemos na declaração de visão da nossa igreja que queremos ser uma igreja para servir a cidade. E esse servir a cidade inclui servir tanto ricos quanto pobres. Mas deixa eu te dizer, principalmente, especialmente os pobres. Porque, num sentido material e físico, os ricos não precisam de ajuda. Talvez é a alma deles que está podre. Mas financeiramente, eles não precisam. Mas nós vamos encontrar pobres, que além de pregar o Evangelho, nós vamos ajudá-los e servi-los com o nosso dinheiro, com os nossos bens materiais. Amém? E se queremos servir a cidade, precisamos nos lembrar. Por isso que a declaração de visão resume tudo. Uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Porque se a gente não for centrado no Evangelho, se não for baseado no Evangelho, a gente não vai servir da forma como Deus quer que a gente sirva. Por isso que precisamos sempre lembrar, e é por isso que eu vou repetir até você decorar, que a gente quer uma igreja centrada no Evangelho para que a gente sirva da maneira correta a cidade, principalmente, especialmente, os mais pobres. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Fale com o Senhor neste momento. Como eu disse, às vezes precisamos nos arrepender, e esse é o seu momento. Fale com o Senhor a sua oração, e nós vamos orar juntos.